Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Falar, um espaço onde você senta, respira fundo e fala do que realmente tem que falar. Hoje, em um episódio muito especial, nosso último episódio do ano, com o pastor Rogério Quirino e com as minhas colegas de sempre. Eu sou Yara Lousã. Eu sou a Beatriz Gomes. E eu, a Tata Moura. E juntas somos o Pode Falar. É um tempo de pausa, reflexão e de gratidão. E para isso, como a Yara Lousã já disse, né? Trouxemos alguém que inspira muita gente, pastor Rogério Quirino. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, meninas. Obrigado, Yara, Tatá. Obrigado, Bia. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Fazendo parte desse podcast, né? Que tem impactado vidas. Eu creio que vai continuar, né? E é uma honra estar aqui com vocês, poder participar. Muito feliz. Que bom. Pastor, hoje, fora do púlpito, né? O nosso papo hoje é de seres humanos, né? E a gente queria falar um pouquinho sobre o propósito de gratidão, né? E o senhor está preparado para falar sobre gratidão? Gratidão é bom falar, né? Enche o coração, Muito bom. né? Enche o coração. Não tem como ser grato, né? Quem perde a gratidão tá perdido na vida. Vamos lá. Pode começar, Yara Lousã, com você. Bom, o fim do ano ele vem com um combo de expectativas, de arrependimentos, de reflexões. Como que a gente poderia estar, iniciando, o que a gente poderia estar refletindo, a gente está nos preparando para o próximo ano? Eu tenho um amigo de infância, assim, né, de adolescência. Uma vez eu perguntei para ele, né, cara, e aí, como foi teu ano? Ele falou assim, poderia ser melhor se não atrapalhasse. Nós temos uma capacidade de atrapalhar muito, né, aquilo que poderia ser o nosso ano, né? E você tem um coração grato, né? Eu sempre falo, né, para minhas filhas, né, que agora são duas mulheres, né, tem uma de 21 e uma de 18, e eu sempre falo assim, né, nunca atrapalha aquilo que Deus quer fazer, né? Tudo coopera, né? Que às vezes a gente começa a atrapalhar muita coisa, né? E às vezes chega esse período de ano, a pessoa tá com um peso gigantesco nas costas, porque ela procrastinou o ano todo, ela não fez o que tinha que fazer, né? E parece que os dias estão cada vez mais rápido, né? Eu sou amante da tecnologia, nós estamos aqui na tecnologia, eu gosto muito da tecnologia, mas quando a gente pega o celular, fala a verdade, quando você segurou esse bichinho, você vai ver, já passou meia hora com ele na mão, 40 minutos. Então, e isso a gente acaba perdendo alguns sensos de responsabilidades, de propósito, e quando chega o final do ano, a gente está como? Cansado, né? Às vezes muita gente está triste, muita gente está desanimado, né? Onde gera um monte de sentimentos também, porque a pessoa às vezes fica com inveja daquele que conseguiu correr a boa corrida do ano, né? E chegou bem no ano, e é aquele que não fez nada. Então o final do ano tá chegando aí. Então, já chegou, né? Falar a verdade. E né? como enxergar com gentileza, assim, esses nossos arrependimentos, né? Esse tempo perdido que a gente teve ali e a gente acaba se culpando. Como enxergar com gentileza essa nossa culpa e nos perdoar, na verdade, porque a gente acaba se culpando. As escrituras sagradas, né? Eu gosto muito das palavras de Jesus, né? Então eu vou falar muito de Bíblia aqui, que eu sou bíblia, eu quero falar muito de Bíblia aqui. Pode falar. Mas quando a gente olha para trás, Jesus sempre fala, né? Vê onde você caiu. Né? Vê onde você caiu. Eu sempre falo que sempre há uma porta, né? O que faz a gente tropeçar na vida não são as pedras grandes, só as pequenas, né? Porque as grandes, alguém grita, alguém tá vendo, alguém sempre vai te alertar, mas as pequenininhas, né? Às vezes, esse dia nós fomos caminhar na praia, minha esposa, fazendo atividade física, entrou um grãozinho de areia no tênis dela, virou uma bolha gigantesca, porque é coisa tão pequena. Então, as coisas pequenas, ela faz a gente parar. Né? Então, a Bíblia, ela fala assim, né? Vê onde você caiu, vê onde você errou, né? E muda, se arrependa, né? Volta àquele lugar, né, onde tudo começou e agora começa a fazer tudo direito, né? O grande problema hoje é que as pessoas, elas não querem voltar. As pessoas, elas querem ter bons resultados, mas elas não querem investir naquilo que sustenta os bons resultados, né? O que sustenta
uma empresa hoje, o que sustenta o púlpito hoje, né, que a gente vê às vezes aqueles pastores renomados falando, é o secreto, né? Não é o púlpito. Eu falo que eu aprendi mais com Deus, foi dentro do meu quarto, foi no momento de luta. Quarto de guerra, né? Exatamente, é no momento da luta, no momento do choro, do que no púlpito. Porque no púlpito ali você só expressa aquilo que você já viveu. Então as pessoas hoje O olham... processo é difícil, né? Exatamente, é como uma uva, né? Certa vez eu preguei na igreja, não sei se a Bia estava nesses dias na igreja, eu preguei sobre processos na igreja, né? E eu peguei um cacho de uva. Quando eu peguei, tava nesse dia, e eu peguei um cacho de uva, falei, irmãos, quanto que é um cacho de uva? O pessoal, 10, 15 reais e tal, enfim. Eu falei assim, se a gente deixar fora da geladeira, o que acontece? Estraga. O que dá pra fazer com cacho de uva? A sobremesa, dá pra fazer um suco. Eu falei, tá. Ele falou assim, e quanto que é uma garrafa de vinho? E eu tinha visto naquela semana, e uma garrafa de vinho foi lá em Nova York, um valor de $2.000, uma garrafa de 700 ml. Caríssimo, né? Ele falou assim, o que você prefere ser? Uma uva que estraga daqui a 15 dias ou quer ser uma garrafa de vinho? Ele falou, quero ser vinho. Eu falei, então tá preparado para isso? Daí eu comecei a esmagar a uva. Então o vinho, ele se torna quando você passa pelo processo, como a azeitona, né? Então as pessoas hoje elas querem ter um ótimo resultado, tá chegando no final do ano, mas elas correram do processo. É a cruz, né, que é carregada até chegar, né, lá em cima. E o processo é doloroso, É né? doloroso. Porque todos têm pressão, né? Uns estão pisados, que nem a uva, né? A uva muitas das vezes ela é pisada, né? A gente pode dizer até humilhada, humanamente falando, porque os pés representa, né, a humilhação. Então muitas vezes a gente vai ser humilhado humanamente falando para amanhã a gente ser algo valoroso, né? É, porque o processo, as pessoas não querem passar pelo processo, porque é muito mais fácil você ter o resultado. É muito mais fácil. Hoje nós estamos vivendo a geração do fast food, não é verdade? Então é muito mais fácil você... Imediato, né? É tudo imediato. Falar, pô, tô com fome. Pede uma comida. Pede uma pizza, pede um hambúrguer. Então, a gente perdeu a geração da cozinha. Né? A gente perdeu a geração daquele que, não, vamos cozinhar, né? Fazer um pão lá. Lembra do nhoque? Fazer o nhoque era uma aventura. Ainda faz. Farinha. Misericórdia, eu lembro quando fazia nhoque lá em casa, lá era um terror lá, né? A minha esposa, logo que a gente casou, ela tava aprendendo, querendo agradar. Ela foi uma vez, ela foi fazer um nhoque, eu falei, Jesus Cristo, caiu uma bomba aqui dentro de casa. Porque era um processo muito grande, porque tu jogava farinha, tu tinha que untar aí a massa e aquela coisa toda. E hoje você tá bom. Mas é bem mais gostoso, né? Eu prefiro, meu pai faz, é uma delícia. Exatamente. Então, mas por quê? Porque passou por todo o processo. Você selecionou a Legal. batata, você selecionou todos os ingredientes, aquela coisa. E hoje as pessoas não querem isso. Então é tudo mais fácil. Que a internet trouxe a era do imediatismo, né? A gente vê, porque assim, as pessoas, muitas pessoas não entendem que ali no Instagram, no Facebook, as pessoas não vão postar o processo. Ninguém posta derrota. Porque não é bonito. Exatamente. Vão postar já o processo final ali, o produto final. né? É a marmita. Fruto. É o fruto, né? Exatamente. Tal do monjar agora, né? Ah, o monjar só que é monjar. Exatamente, o imediatismo, né? Ninguém quer passar por esse processo doloroso. Porque aí vê a situação ali bonito, o produto final, aí não consegue passar pelo processo porque acha que vai ser rápido e acaba se frustrando, né? Acha que não vai conseguir por algum motivo, mas nem tenta. Desiste antes, né? Antes mesmo de tentar. A Escritura Sagrada ela sempre fala sobre a importância, né, de nós corrermos uma boa corrida. Né? Então, você correr, eu comecei, 1 ano e meio a gente mudou nosso estilo de vida, né? Falei pra minha esposa, vamos envelhecer bem, cara, vamos emagrecer, vamos cuidar, quero ver meus netos, quero jogar bola com meus netos. Então, eu tava com 118 quilos, falei, não vou, chega, né? Bati agora 94 quilos, perdi, ganhei massa muscular, enfim, nesses dias eu fui correr, né? Eu tava correndo, fui subir o Ilha-Pochá, não, eu subi o Ilha-Pochá correndo. Quando eu comecei a subir, né, eu falei assim, meu Deus,
o que eu tô fazendo na minha vida? Tenho tanta coisa pra fazer, Jesus, eu vou inventar essas coisas aqui. E eu comecei a correr ali, a água do radiador já subindo. Eu falei, é tão fácil. Jesus. E o interessante é que eu falo que Deus fala comigo, né? De uma maneira meio doida. Você fala isso no outro, né? Você falou que tá treinando, né? Eu tô treinando, tô fazendo coisa, e eu correndo ali, e Deus falou assim, vai parar? Porque tem momentos na vida que a gente quer parar. Sim. Vai parar? Quantos já pararam? Tu vai ter mais um que vai parar? E ali tu começa o quê? Não, Senhor. Daí a minha corrida já se tornou uma pregação. E Deus falando comigo, falou assim, quantos param? No meio dos obstáculos da vida e tal. Respira. Continua, não para. A gente pode descansar, né? Parar para descansar um pouquinho, mas tem que continuar, não pode desistir. E eu ali comecei a trotar bem devagarzinho. Eu lembrei daquela frase de Martin Luther King que fala, né? Se você não conseguir correr, caminhe. Se você não conseguir caminhar, esteja, mas não pare, né? E eu falei, não, vou continuar. E tão interessante que quando foi chegando na reta final, meu coração começou a se alegrar, né? Daí vem a endorfina, vem, né? Os hormônios, começa aquela coisa, né? A música do rock começa a tocar lá atrás. Começa, e eu, quando eu cheguei lá em cima, tipo assim, eu consegui, né? Daí ali tomei uma água ali em frente ao terraço ali, daí já voltei e já tava grandão ali, eu já tava me sentindo rock balboa ali, já, né? Aquela coisa. Mas, por isso a vida é feita de processos, né? Então, se eu não tivesse passado por esse processo, não seria um testemunho hoje. Verdade. Eu sempre falo que quem não vai até o final não tem história para contar. Seria até a pergunta que eu ia fazer, que dá pra praticar a gratidão mesmo com dor e cansaço, exatamente o que você estava sentindo ali, aquele cansaço, aquele, meu Deus, que eu tô fazendo aqui, e você persistiu e falou, não, vou chegar lá no topo, mesmo que seja engatinhando, seja lá como for, mas vou chegar no meu Eu vejo que gratidão também, Bia, é um estado de espírito. A pessoa, ela decide, é um exercício, a pessoa ser grata, né? O apóstolo Paulo, eu gosto muito quando ele escreve a Filipenses, ele fala assim, vou falar contextualizando a palavra, né? Ele fala assim, eu já bebi de tudo, né? Eu já tive dinheiro, eu já fiquei sem dinheiro, já passei frio, já passei fome, já tomei porrada, as pessoas já me abraçaram. Ele fala assim, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu vejo que é um contentamento. Enquanto uma pessoa ela não tem contentamento, ela não é uma pessoa grata. Porque às vezes a gente só é grato pelas coisas boas. Mas a gente já parou para pensar que as coisas más que nós já passamos foi o que forjou a gente ser melhor? Exatamente. Né? Quando a gente passa por um momento de luta, seja financeira, matrimonial, qualquer outra luta, a gente sai daquela luta cascudo. Né? Quando alguém fala, tá passando a luta, fala assim, ô filha, calma aí, Tata, eu já passei por isso, vai dar certo, e dá. E a pessoa, passei assim, eu fiz assim. E aí você fala, nossa, agora eu sou professor, né? Porque você passou de nível, você não foi pro next level, você passou de uma nova fase, né? Então, o contentamento é você entender, cara, Deus está no controle de todas as coisas. E a minha função, cara, é entender esse propósito de Deus, esse cerne de Deus, e me contentar nele, saber que ele tem o melhor para mim. Né? São Agostinho de Hipona, né? Ou São Agostinho, que nós falamos, ele fala uma frase muito interessante a respeito da oração do Pai Nosso. Ele fala que a oração do Pai Nosso é uma oração familiar, né? Que o Pai não é meu, o Pai não é teu, o Pai é nosso. Né? E se o Pai é nosso, é uma oração familiar. E Agostinho de Hipona, ele fala assim, se ele é Pai, ele quer o melhor para nós. Então, tudo que nós passamos, seja as dores, as aflições, momentos de glória, tudo está cooperando para o nosso bem. É porque o melhor não é o que nós queremos, né? É o que vai contribuir para o nosso desenvolvimento. E Deus sabe o nosso desenvolvimento que vem para frente. A gente não consegue enxergar, né, além da montanha, mas Deus enxerga. Exatamente. Eu vejo que Deus ele tem essa capacidade, por isso ele é Deus, né? De nos preparar para dar além daquilo que nós necessitamos. Né? Que a gente quer que Deus conceda nossos caprichos, mas ele vai dar, eu vou suprir as suas necessidades. Exatamente. E assim, pastor, desculpa interromper. A palavra propósito, ela ganhou, como eu posso dizer, muita força, né? Muita hashtag, né? Ela não é usada para ser uma cobrança, né, pastor? Como
encontrar sentido nessa palavra sem ser uma pressão. Eu vejo que o propósito de vida é que as pessoas hoje, voltando para a internet, né? A internet hoje ela te abre um horizonte muito grande de vida, né? Que a gente começa a ver um cara com uma vida fitness, então é um horizonte muito grande. Certa vez eu estou lendo o livro do Augusto Cury, e o Augusto Cury ele falou uma frase muito interessante, né? Um psiquiatra, psicólogo da nossa nação, muito renomado, né? E ele fala assim: quem não contempla não cria. Ou seja, hoje a internet você vê muita coisa e nós perdemos a questão da contemplação. Então, quando você não contempla, você não cria. Quando você não cria, você não tem propósito. Então você começa a reproduzir o que outros estão reproduzindo. Então, eu sou de uma geração do tédio, né? Do que o nosso castigo era não ir pra rua brincar. Esse era quando minha mãe falou assim: tá de castigo, cara, não vai pra rua. Não, me dá um pau, mas deixa eu brincar, né? Porque na rua, cara, era a nossa diversão. E a pior coisa era o quê? Quando chovia, frio, não tinha ninguém na rua, vinha o quê? Tédio. Porque não tinha os streams que tem hoje, não tinha internet que tinha hoje, então o desenho era de manhã, tu tinha que acordar cedo De companhia. E não pra era você ver o o desenho. desenho que a gente escolhia, era o desenho na época né? TV Colossos, né? Naquela época. Então, se você não acordasse ali, já era, tu perdeu. Então, era só no outro dia. E tu chegava no colégio, o pessoal falava: tu viu hoje e tal? Daí tu falava: eu não vi. Né? Então, era o motivo. Então, quando você estava em casa, criava o tédio. Tipo assim, ligava na Globo, que era a emissora lá, vale a pena ver de novo, e aí tava dando aquele filme lá, Lagoa Azul. Eu sei filme de coisa do teatro. Ele falou assim: mano, já vi, daí viu o tédio. Daí a gente começou o quê? Inventar brincadeira. Fazia cabaninha, as meninas vou cozinhar. Eu lembro que a minha irmã falava: vou cozinhar. E queria cozinhar. Daí a gente ia inventar moda, ia inventar brincadeira, porque era o tédio. E o momento do tédio ele é muito importante, né? Porque é no tédio que a gente vai ali desenvolver nossa criatividade, nosso raciocínio, vai buscar soluções para diversas situações da nossa vida. E é onde né? gera o quê? Propósito. Propósito. Porque você começa ali no tédio, você começa a desenhar, você não sabia que tu tinha aptidão pra desenhar. E você começa a falar: meu, eu sou bom em desenho. E aquilo já vira um hobby, e daqui a pouco aquilo pode se tornar um propósito de Deus para sua vida. Daí a pessoa vai para arquitetura, porque ela vai desenvolvendo aquilo. Eu vejo que no meio da caminhada os métodos podem mudar, mas o propósito ele continua o mesmo. Né? O propósito ele não muda no meio da caminhada. O que muda é os meios, as formas, o jeito, né? Mas você vai ali naquele cerne, né? Eu lembro que quando eu vim de uma família de pais divorciados, né? Meu pai é alcoólatra, né? E a gente passou um momento muito difícil. Então, com 10 anos de idade, eu fui morar com a minha avó era cristã, minha avó não sabia ler, então ela aprendeu a ler e escrever comigo, né? Então a gente ficava ensinando ela, eu que preenchia o cartãozinho dela de ofertas, né? Eu que ajudava ela as coisas, ela pedia, né? A velhinha também era ligeira, né? Pedia pra mim ler a Bíblia e tudo. Então, a minha avó, eu morei dos meus 10 anos até os 22, quando casei, e depois com 30 anos trouxe ela para morar comigo até o dia da sua morte, né? Então a minha avó foi um dos maiores exemplos para mim. Mas nessa questão, eu de morar com meus pais, morar com a minha avó, tu vai passando por um monte de situações, um monte de dificuldade, um monte de luta, um monte de processo. Mas no meu coração, eu sempre quis falar assim: meu, Deus me chamou para algo. Eu sabia que eu tinha algo para fazer, que era influenciar pessoas, era tudo, mas eu não sabia. E nisso, com 13 anos, eu fui cantar funk. Eu fui um dos primeiros a cantar funk aqui na Baixada Santista. Né? Então, nunca usei droga, nem bebida, mas, cara, andei em tudo que é buraco aqui. Conheci muita gente má, perdi muitos amigos presos, muitos que morreram. Mas com 18 anos, Jesus me encontrou. E eu falei que aí começou o senso do propósito. Porque até então, eu achava que o meu propósito era esse aqui: jogador de futebol, que eu jogava bola.
e tava tudo certo, eu ia para o Olympiacos da Grécia, me lesionei e falei, calma aí, então esse não era o propósito? Calma. Daí começa. Com né? sentido, né? Daí você começa, e Deus falou assim, você não vai ser mais atleta. Eu falei, como assim? Ele falou, você vai ser um pastor. Eu falei, eu pastor? Se você fazer isso, jogar bola. Mas eu canto, então começa a entrar. E eu tentei fugir desse propósito, porque com 17 anos eu recebi uma palavra que eu seria um pastor, vindo do baile funk da Furacão 2000, né? Um pastor da minha mãe falou assim, você vai ser um pastor e tal, resumindo muito, né? No meu terceiro livro eu conto mais esse detalhado sobre isso. E eu falei, não, que nada, não sei pastor, nada. E passou o tempo e é tão interessante, porque eu gostava do futebol, sempre gostei de futebol, do meio do esporte, sempre treinei, aquela coisa toda. E essa questão de influenciar pessoas através da música, que era. E aquele pastor falou assim, Deus está tirando a tua voz da música e Deus está te colocando como uma voz profética. Você vai ser um pastor, Deus vai te colocar diante de pessoas, papapá. E um dos braços do seu ministério vai ser cuidar de atletas. E eu falei, e hoje um dos braços do meu ministério é cuidar de atletas. Então eu cuido muito de atletas, futebol, e prego a palavra. Meu genro é atleta. Então ele fala, meu Deus, olha que loucura. Então daí você começa a entender que no meio do caminho, né, o propósito que nasceu no meu coração era uma coisa, mas Deus alinhou com o propósito dele eterno. Aproveitando esse gancho, né? Como a gente não cair em fórmulas prontas, né? Que nem, por exemplo, você citou que você, né, gostaria ali de estar como atleta, né? Como jogador, que era ali uma fórmula pronta para você, né? Que você admirava, que você gostava, e que você era bom, né? Pronto ali. Porém, não era aquilo que Deus tinha para você. Como discernir isso? Cara, é aí onde começa a questão da maturidade. Porque quando Deus falou que eu não quero isso pra você, e às vezes você quer insistir, e às vezes tem muita gente que eu falo que a maturidade ela faz você enxergar muito mais rápido do que outros demoram para enxergar. E eu demorei, né? E eu fui tentar o futebol, né? E fui tentar, daí fiz teste 1, fui aprovado e me lesionei de novo. E Deus falou assim, até quando você vai tentar? E eu fui de novo. E quando eu fui, quebrei meu pé. Daí tem uma placa aqui, 5 parafusos. E Deus falou assim, isso é só um recado. Se tentar de novo, daí a conversa vai ser outra. Né? Ou seja, né? Ali, essa foi a maneira que Deus tratou comigo, né? Mas tem muita gente que ela quer algo porque ela admira tanto. Mas às vezes não é aquilo que Deus tem para a vida dela. Às vezes não é aquilo que Deus deseja para a vida dela. Aquela pessoa, porque é aquilo que volta àquela frase de Augusto Cury, né? Porque quem não contempla não cria. Então às vezes a pessoa ela não para ver, fala, será que Deus tem isso para mim? Será que de fato... Aquela história da túnica de José, né? Então, será que de fato é para mim? Será que Deus está nisso aqui? Será que é? Se Deus se for, mostra. Né? Se for, abre as portas. Se não for, também fecha. E ser maduro para ouvir o não, né? Exatamente. E não é um ato de maturidade. E hoje eu falo até na igreja, eu falei assim, irmãos, a gente tem um grande problema com a palavra não. Porque a gente acha que o não, a pessoa te odeia. Que a pessoa quer o teu mal. Não, o não te preserva. É complicado hoje em dia, porque até nas escolas estamos sendo proibidas de dizer a palavra não, porque diz que vai frustrar a criança. Então, gente, mas não é necessário, não. Faz parte da vida, o não né? te preserva. Se você olhar lá, um exemplo, né, que hoje você vê uma geração que questiona tudo. Tem um quadro de força com uma caveira. Não se aproxime, não toque. Mas por que eu posso? Sim. Quem é você? Você viu? Não. Seu bem. O não tá te preservando. Não, mas eu quero. Não, mas assim, não, é meu direito, não é direito, filho. Se tu encostar, tu vai morrer. Alguém que já passou por isso aqui tá te avisando que tu vai morrer. Mas a pessoa não. Então hoje a gente vive, às vezes, essa questão que as pessoas. Tudo é meu direito. E a pessoa ela não quer passar pelo propósito. Né? Eu sempre falo para os pais lá na nossa igreja, eu falo assim, não preserve os seus filhos. Você tem que impulsionar seu filho. Você se tornou o que você se tornou hoje é porque alguém não preservou você. Alguém direcionou você. Então a gente fala assim, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Lógico, ele não vai passar o que você passou.
Porque é outro ciclo, é outra temporada. E as Mas pessoas você não também não- pode privar ele dos princípios. Exatamente. Então, quando você priva teu filho do princípio, vai trabalhar. Que nem a minha filha nasceu na igreja. Ela teve o privilégio de nascer no evangelho. Eu não. Então, eu fiz muita coisa errada. Minhas filhas, eu como pai, fui ensinando. E ela foi trabalhar numa empresa, começou a pessoa a falar mal, gritar com ela e tal. Ela, pai, você é dessa empresa. Eu falei, se tu tivesse casado com o filho, tu ia sair da empresa? Eu falei assim, aprenda a lidar com as pessoas. Aprenda a relacionar. Ah, tá chovendo, eu não vou trabalhar. Eu falei, não, como não vai? Assim, ó. E eu moro numa avenida, eu falei, quanta família trabalhar? Pega o ônibus. Ah, o senhor não me leva? Não, não vou. Ou seja, então a gente vai privando os filhos do amadurecimento. Aí teve esses dias que a minha filha foi pro retiro, né? Daí um amigo falou assim, pô, a tua filha foi embora de Uber sozinha. Eu falei, e? Por que tu não veio buscar ela? Eu falei, meu irmão, ela tem 18 anos, hein, rapaz? Mas, eu falei, não, ela tem que aprender com 18 anos. Ele tá numa Eles vantagem que esquecem que eles- tem tudo. Nossa época era o quê? Bicicleta, vai andar. Era tudo andando. Tu ia no mercado, veio cheio de sacola com os dedos tudo roxo. Aqueles ônibus, tinha aqueles Tá na ônibus de roleta São junto. Vicente que a gente chamava de catamindigo, lembra desse ônibus? Você não Meu Deus. conhecia? Muito novinho ainda. Tinha o catamindigo que a gente pegava, aquele ônibus lá, só Jesus. Meu Deus. Mas era o que tinha, né? Hoje em dia tem muitas facilidades. Os pais eles querem privar os filhos de passar pelo processo, mas eles esquecem que eles são o que eles são hoje por conta do processo que eles passaram, Exatamente. pelos não que eles receberam da vida. Porque o não te preserva, né? Eu até escrevo um serviço no meu primeiro livro, né? O não te preserva. Porque eu recebi mais não na vida do que sim. E eu louvo a Deus pelos nãos. Porque se não fosse os nãos, talvez eu não teria onde até hoje. Né? Hoje nós fizemos 22 anos de casados. Né? 27 anos juntos. Né? Então, conheci a minha esposa desde os meus 18 anos de idade. Sabe? Hoje ontem eu tava conversando com um amigo e ele falou assim, cara, passou 27 anos. Eu falei, cara, 27 anos, a última boca que eu beijei foi da minha esposa até hoje. Né? Então, por quê? Porque eu decidi. Mas tu veio do mundo, cara, vim, aprontei muito. Mas é o quê? Mudança. Você muda a tua mente, você fala assim, não, eu quero crescer. E para você crescer, você vai passar por propósito, por processo, né? Que faz parte do propósito. Quer crescer? Então aguenta. Pastor, o senhor acredita que é possível fugir do propósito? Cara, tem muita gente que tenta fugir, né? E, cara, eu vejo que tem gente que atrasa muito, né? Porque quando ela enxerga, às vezes já foi tarde demais. Não é que fugiu, ela vai enxergar, mas às vezes foi tarde demais. Depois fala assim, às vezes a rebeldia, a questão de você procrastinar te levou muito mais longe. E agora tá velho, não tem mais gás. E agora como que eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer lá no começo? Mas tem muita gente que tá fugindo, né? Vai fugindo, vai bater na cabeça, né? Pastor, como aprender a encerrar ciclos com gratidão e não com ressentimentos? Olha, encerrar, eu sempre falo assim, né? Ciclos com pessoas, amizades. Eu sempre falo que tem pessoas que não vão andar a vida toda contigo, né? Tem pessoas que é só por um tempo, tem pessoas que são portas, que vão passar na sua vida, são acessos, pessoas que vão chegar na sua vida por um momento, pessoas que vão passar na sua vida só para te apurrinhar mesmo, para te ensinar alguma coisa. Seja como ele. Mas eu falo que você tem que ser muito maduro de entender, né, que quando você fechar o ciclo, você para de também mendigar, né, afeto. Tem muita gente que fala assim, pô, eu gosto tanto dessa pessoa, mas eu queria que tanto ela ficasse comigo. Mas foi por um tempo, né? Uma amizade foi por um tempo, aquilo ali foi por um tempo. Então tem gente que fica ali, mendigando afeto, fica... Então eu vejo que você precisa entender, né, e ser maduro para falar, poxa, calma aí, cara, foi até aqui. A pessoa não quer mais. Encerrar o ciclo, né? Levantar, sabe, sacudir a poeira, falar, meu, tentei, amei, cuidei. Não quer? Segue o jogo. Eu não vou parar por isso. E tem gente que tá chorando, né? Às vezes eu vejo muito adolescente, ai, meu irmão. Né? Adolescente promete um monte de coisa quando quer namorar, né? Ai, eu vou te amar, né? Que nem você fala pra minha filha quando eu começou a namorar, fala assim, filha, ó, se liga aí, meu. Nunca promete algo que tu não vai cumprir, pô.
toda sexta-feira vai ser nosso dia. Não, cara, não promete isso. Que quando tu casar, tu vai ver que vai chegar sexta-feira, tu não fez o que tinha que fazer na segunda. Tudo acontece, né? Entendeu? Daí, e até falava isso pro meu chefe. Falei, meu irmão, não promete, uma mulher guarda a parada. No livro. No livro ali, ó. Dentro toda hora. Eu falei, 22 anos de casado, o que eu tô falando? A gente tem um processador interno que Não, Esse a HD. memória RAM, né? Meu, o HD fica como ali? Daí você fica prometendo, olha, todo dia 1 eu vou te dar uma caixa de bombom. E se o dia que vem a escassez? E se o cara casou errado e a mulher começar a cobrar um monte de vezes a caixa de bombom, o cara não tem dinheiro. Daí o cara vai começar o quê? Se mover por necessidade. Daí quem se move por necessidade quer o propósito. Hoje eu vejo que muita gente ela se move por necessidade. A gente vê isso na vida de Jesus, né? Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus teve fome. Quando eu falo que Jesus foi tentado, a gente às vezes romantiza. Jesus foi tentado e ele só falou isso. Mas vamos parar para pensar. Quando você é tentado, é que você quer fazer algo. Quando você é tentado, é porque você ficou balançado por algo. Quando você é tentado, é que você está sentindo aquele frio na barriga. Então Jesus, ele teve fome e o diabo veio. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tu acha que Jesus não ficou tentado ali? Balançado? Ele tinha poder para fazer. Ele tinha. Se Jesus ele faz aquilo, ele ia quebrar um propósito. É sobre a gente também matar a carne, né? E quem se move por necessidade quer um propósito. Então hoje você vê, às vezes a pessoa tem um propósito. Porque nem hoje o propósito de vocês é o podcast. Quando vier a crise financeira, eu vou parar? Quando não tiver patrocinador para manter, eu vou parar? O que vocês usam hoje de tecnologia? Vou vender. Se você vender, como você vai fazer? Está quebrando o propósito. Então, quando a gente se move por necessidade, a gente quebra o propósito. Então, a fome, né? E Jesus é tão... Eu gosto... Por isso, na teologia, a gente fala que é a hermenêutica, né? Que a Bíblia interpreta ela mesma. E Jesus fala assim, quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Mas o que é acrescentado? O básico. Quando ele fala assim, por que vocês estão preocupados com o que há de comer? O que há de vestir? O que há de beber? Olha as aves dos céus. Ontem na escola eu tava observando os pastores. Eu falei, gente, que lindo. Eles lá pegando o alimentinho lá que tinha na árvore lá. Eu falei, gente, se eu só cuidar dele, imagina de nós, né? E ele fala assim, quanto mais vocês que são filhos, o Senhor vai cuidar. Então, quando falta o básico, está faltando prioridade da vida, que é buscar Deus. Então Jesus falou assim, quando eu busco o reino do céu e a sua justiça, essas demais coisas não vai faltar. A bebida, a comida e a vestimenta. Então, quando eu começo a quebrar propósito, é porque eu estou me movendo por necessidade. Daí quando eu começo a me mover por necessidade, até o básico me falta. Pastor, que mensagem o senhor deixaria, ou reflexão o senhor deixaria para quem quer começar o ano leve, zerando assim, para começar o ano mesmo? Vamos lá. Cara, eu acho que pra gente começar o ano leve, sempre fala assim, né? Começa do início, sem ansiedade. Começa a fazer projetos, né? Eu e a minha esposa, a gente sempre fala isso, né? Onde que a gente quer estar daqui a 5 anos? Onde nós queremos estar daqui a 10 anos? Então, se você não tem uma linha de propósito, né? Você não planejar, como a Bíblia fala, né? Quem é o rei que vai para a guerra e não planeja, né? Se com uma quantidade de soldado pode enfrentar aquele que vem com uma quantidade maior, né? Então, há um planejamento. E hoje a gente não quer planejar, né? A gente não quer planejar, a gente quer viver, deixa a vida me levar, a vida levar. Por quê? Porque não contempla. Se não contempla, não cria. Então a pessoa, olha o que a Bia tá fazendo, o que a Yara tá fazendo, o que a Tata tá fazendo, vamos fazer igual. Vamos fazer as meninas superpoderosas, porque elas são 3, então cada uma vem com uma... Ou seja, ela não cria, ela só tá reproduzindo algo que já tem. Tu entendeu? Então, ela não consegue parar e falar, meu, será que é isso, cara? O que Deus tem pra minha vida? Porque eu tô admirando a maneira que elas trabalham, mas será que é isso que Deus tem pra minha vida? Será que é isso que o Senhor tem para mim? Então, eu vejo que é o planejamento, é você parar, você contemplar, né? Todo começo de ano tem os 12 dias de semeadura na nossa igreja, que é um período de oração, que a gente vai orando por cada dia, né? Por cada mês do ano. E depois desse tempo a gente sempre sai para descansar. E quando sai para descansar, a minha esposa fala assim, fico até com medo. Ela fala,
Assim, meu, Rogério, e Deus fala comigo dentro do chuveiro. Quando eu entro no chuveiro ali e tal, eu fico ali no chuveiro, quando eu saio assim, ela vai falar. Falei, Foi nega, a palavra de hoje. assim, nega, eu tava pensando dela, meu Deus do céu, lá vem. Né? Ou seja, então é quando você para, né? Você para pra planejar, pra você organizar, falar, meu, cara, até meio do ano, o que é que eu vou fazer? Pô, eu quero fazer uma viagem com a minha família, eu quero se organizar, né? Ah, mas eu ganho um pouco. A questão não é quanto ganha, mas é quanto gasta. Então, é você posicionar de fato as coisas, né? Então, hoje as pessoas elas querem ter resultados expressivos, gigantescos, mas elas não querem planejar. Né? Hoje de manhã, todo dia eu saio de manhã com o meu cachorro, né? O Braddock. E o Braddock, todo mundo acha que é mó grandão, é um shih tzu. Todo bolotinha lá, todo escovado lá com uma gravatinha, o Braddock. E hoje eu tava caminhando com ele e eu fiquei olhando uma árvore assim, né? E aí Deus começou a falar comigo assim, né? Assim, cara, a árvore tão bonita, né? Que tá duas pessoas conversando atrás, debaixo da árvore. Eu falei, nossa, que árvore bonita, né? Todo dia a gente passa, às vezes a gente não para pra contemplar. Eu falei, nossa, que árvore bonita. Eu falei, poxa, pra ela chegar esse tempo, ela tem que ter raízes, pra sustentar ela por todo esse tempo. Olha o tamanho dela. Ela tem que ter raízes. Então, às vezes a gente quer ter uma boa copa, mas a gente não quer criar aquilo que sustenta a copa. Exatamente. Tem que regar, né? Igual, tem uma passagem que fala sobre o cedro do Líbano, né? Que fala uma árvore que ela demora 5 anos para começar a aparecer a pontinha dela, né? Primeiro você vai lá, joga semente. Você tem que estar regando todos os dias. Se você desistir, você não vai ver o crescimento dela, porque são 5 anos. Ela demora 5 anos para criar raiz profunda. Então é justamente essas raízes que vai sustentar aquela árvore linda que fica no final, né? Há um provérbio judeu, né, que fala assim, quem planta tâmara não colhe tâmara. Porque a tâmara só começa a dar fruto depois de 60 anos. De 60 anos. Então demora muito. Né? E hoje as pessoas falam assim, meu, olha, as vidas estão dando fruto. Foi quanto tempo para nascer? Foi quanto tempo para nascer o podcast? Quanta oração? Organização. E meu Deus, e como vai ser? Qual vai ser a roupa? Como que vai ser? O que a gente vai fazer? Como vai ser as pautas? O que a gente vai trazer? Qual é o senso do propósito? Então, quando vê, nossa, nasceu. Mas ninguém viu o processo. Então, esse processo na vida, eu acho que é uma das coisas mais importantes, que as pessoas não querem planejar. Elas querem nascer, né? E tudo que nasce grande é monstro, né? Vamos de bate-volta agora, pastor? Olha, até medo depois. Imagina. Eu achei bem tranquilo. Bom, Vou começar vamos então. começar? Pode ser uma palavra, uma frase, o que vier, tá? Bem rapidinho. Uma palavra que define o seu ano de 2025. É gratidão, né? Acho que essa palavra, gratidão, né? Sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez, né? Esse ano. Um aprendizado que você leva de 2025. Que eu não sou merecedor de nada. Uma pessoa ou situação por quem você é totalmente grato. Cara, não sou muito grato a Deus, né? Não tenho como. Mas sou muito grato à minha esposa, né? Ela é minha mãe incentivadora, né? Essa mulher aí, eu falo assim: quem casa certo é uma bênção. Quem casou errado vai arrastar a corrente a vida toda. Mas eu casei certo, né? É a minha maior incentivadora. Ela fala: vai escrever, vai ler, vai não sei o quê. Cadê teu livro? Tu não escreveu um livro esse ano? Vai escrever. Então é a minha maior incentivadora, né? Minha esposa, sou grato. Um hábito que te faz bem. Olha, eu gosto de ler bastante, gosto de esporte. Eu gosto muito de esporte. Faço tudo. Eu vou jogar bola, eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto muito de esporte. Um hábito, um propósito que move o senhor hoje. Ganhar vidas. Ganhar vidas. Isso é o que me move mais. Uma mensagem curta pro pessoal que está nos ouvindo, não pode falar? A mensagem curta, eu gosto dessa frase que eu carrego por muitos anos, uns 20 anos mais ou menos isso, né?
E no meu WhatsApp também está escrito, né? Viva o Evangelho, mesmo que custe a sua própria vida. Viver a palavra de Deus, viver a verdade. Né? Hoje nós vivemos um momento, uma vida muito mentirosa. Né? Casamentos mentirosos, relacionamentos mentirosos. E a palavra de Deus, ela é verdade. Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, vive essa verdade. Quando eu falo Cristo, não estou falando de religião. A religião mata, ela fere, ela afasta as pessoas. Mas Cristo é ele que é a ponte para resgatar aquilo que um dia foi perdido. E o que foi perdido? O relacionamento de Deus com o homem. E andar com Jesus é bom. Andar com Cristo é bom. E eu trago essa frase: viva o Evangelho, mesmo que custe a sua própria vida. E se você pudesse resumir esse episódio, esse papo, em uma frase para o ano que vem, qual seria? Vamos falar de provérbios, né? Prepara o teu cavalo para a batalha, mas é o Senhor que te dá a vitória. Amém. Temos que preparar, se organizar e deixar que o milagre ele vai fazer. Né? Eu sempre falo que o Pai, ele sempre vai dar muito mais daquilo que nós pedimos. Né? O Pai, ele sempre vai desenrolar. Uma das coisas que os filhos, né, as mamães aqui que estão aqui presentes, sabem o que eu estou falando, que o filho ele não quer saber se o pai tem dinheiro ou não, ele só pede. Né? E às vezes o Pai surpreende. E Jesus fala, se o Pai do terreno sabe fazer, imagina o Pai celestial. Né? Então, só se prepara. Né? Como diz Provérbios, né? Provérbios 21, se não me engano, 30, diz, prepara o teu cavalo para a batalha, mas é o Senhor que te dá a vitória. Né? Então é o Senhor que nos prepara, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que vai nos dar a vitória. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Deus faz tudo, menos a minha parte. Verdade. Pastor, o senhor pode falar onde a gente pode encontrar os seus livros? Hoje meus livros estão nas redes sociais, né? Tá na minha rede social, também tá no Mercado Livre, dá para encontrar, ou na igreja, né? A nossa igreja local está lá, né? Na Fidel. Ganhamos. Por esse título, não perca a presença. O meu primeiro livro foi o Discípulos Armados, né? Eu falo um pouco sobre as bem-aventuranças de Cristo, né? As bem-aventuranças são o sermão mais longo de Jesus, né? Que vai do Evangelho de Mateus, capítulo 5, né? 7 e 8. E eu falo um pouco sobre as bem-aventuranças, né? E eu falo sobre que esse livro foi inspirado na vida da minha avó, né? Porque minha avó ela tinha algumas armas, né? Que parece discípulos armados, parece que é algo que é meio de batalha espiritual, aquela coisa, mas não é. São de armas morais que a igreja perdeu, né? E eu vejo que eram essas armas que a minha avó tinha. Algumas armas que a minha avó se movia, que aquilo me marcava. Né? E eu via que aquela mulher, ela era armada. De uma maneira tão linda, né? Não vou dar spoiler do livro, mas é um livro muito gostoso. Né? E esse livro, o segundo, né? Não Perca a Presença, foi até prefaciado pelo reverendo Hernando Dias Lopes, né? Que é um dos maiores teólogos hoje no Brasil. E esse livro eu falo um pouco sobre não perder a presença de Deus, né? Porque às vezes... E o primeiro capítulo que eu falo é sobre não falar o nome do Senhor em vão. E muita gente acha que falar o nome do Senhor em vão é você ficar toda hora, ai meu Deus, e não é isso. Quando a Bíblia fala não falar o nome do Senhor em vão, ela está querendo dizer, não ponha o meu nome nas suas decisões falando que sou eu. É fácil, né? Usar o nome de Deus, né? E hoje as pessoas elas tomam muita decisão falando que é Deus, né? Ah, Deus mandou separar. Deus falou, eu fui no culto, Deus falou para me separar desse homem. Ele disse assim, eu falei isso. Não falei nada, tô aqui quietinho. E a gente esquece, né? Porque a Bíblia vai dizer, não falar o nome do Senhor em vão, que o Senhor não deixará impune. Tem muita gente entregando revelação, né? Em nome de Deus. Em nome de Deus. Tem muda de igreja, porque Deus mandou. Tá saindo da empresa, porque Deus mandou sair daqui. Será que foi Deus? Será que foi Deus? E a pessoa vai, ela sai de uma igreja, daqui a pouco ela está desviada. Daqui a pouco ela vai, divorcia, daqui a pouco vira um inferno na casa. Será que foi Deus? Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão de uma maturidade que o cristão precisa entender para não perder a presença de Deus. Porque a gente acha que está com a presença e não está. E a presença é tudo, né? VSKU, né? Perdeu a presença. Perdeu a presença, acabou. Pode ficar o título, né? A coroa, o ouro, a riqueza. Mas se a presença não estiver, nada mais está.
E aí você perde o caráter, você perde tudo. Você vai destruir a sua vida, né? O pastor José Gonçalves, ele fala uma frase muito interessante, né? E quando você perde a presença, é como um carro bonito com motor velho. Pode te levar por algum lugar, mas daqui a pouco ele para. Que a gente perca tudo, menino da presença de Deus, né? Perdeu tudo. E é isso, chegamos ao fim. Foi rápido, né? Com esse papo muito bom de gratidão, reflexão, muito propósito, né? Acredito que todas nós, né, aprendemos muito com o pastor Rogério, né? E possamos pegar todo esse aprendizado, né, para fazer o ano de 2026 ser incrível. Obrigada pela sua presença, pastor Rogério. Eu que agradeço. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Né? E é isso, meninas. Obrigada. Curtam muito. Pastor, só fala um pouquinho onde que as pessoas podem encontrar o seu livro para estar adquirindo. Ele falou, amiga. Acabou de falar, amiga. Na igreja, no Mercado Livre. Ai, gente. Bugou. Eu buguei. Você pode comprar uma coisa na igreja. Gente, dando um spoiler aqui, a esposa do pastor maravilhosa. Sim, tá Sempre presente lá. Minha gata, Auxiliadora, né? Auxiliadora do senhor, né? Esses dias uma pessoa perguntou assim, né? Que ela foi viajar, viajou 2 finais de semana, me abandonou essa menina. Daí o pessoal, pastor, como que você se sente sem a pastora? Né? Eu falei, não me sinto, eu tô sozinho aqui, menina. Eu tô perdido aqui. Cantando sozinho. Imagine, 27 anos andando junto. Daí quando você entende, né, que você é uma só carne, porque eu sou completo quando eu tô com ela, porque se não tiver com ela, eu não sou completo. Auxiliadora, né? Pastor, e hoje os jovens, né, entrando no assunto rapidinho, mas hoje os jovens têm se afastado por uma vida sentimental, né? Não, que nem o senhor disse, não foi Deus que te mostrou, mas a pessoa não quer esperar Deus falar e acaba indo para um caminho que Deus não te levou. E aí acaba perdendo a fé que Deus não tem culpa da sua escolha, né? Exatamente. E muitos jovens hoje estão se perdendo, né? Quando você começa a se mover pelas emoções, né? Eu sempre falo pra minha filha, né? Eu falo assim, a gente pesquisa para comprar um celular, a gente pesquisa, né? Para comprar uma televisão, a gente vai pro Mercado Livre, vai pra Amazon, vai ficar pesquisando, mas quando a gente vai casar, a gente Não pesquisa, é verdade. E é pra vida toda, né, pastor? Você não pode Entendeu? devolver depois de 7 dias. entendeu? Você tem que realmente, as pessoas não. Eu mesma, tudo bem, eu casei com o meu primeiro namorado, deu certo, graças a Deus, a gente está hoje juntos, né, até hoje, já 27 anos juntos, mas assim, não pesquisei nada também. Foi ali, foi acontecendo e graças a Deus deu certo. Vou devolver, né? Eu não precisei devolver, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa que a gente, né, tá junto e deu certo. Mas hoje em dia tá mais difícil, né, a situação. E a pessoa não para, né? Porque ela se move, daí daqui a pouco, 6 meses tá morando junto. 2 meses tá morando, eu tô falando. Ou casa, né, pra não Não pecar. conhece. Eu fico olhando assim e falo, tu é doido, filho? Eu fico pensando assim, mas rapaz. Se frustra, o negócio é porque é difícil de a pessoa ter gratidão pra aquilo. Como que eu vou ser grato sendo que na minha vida não dá nada certo? Mas qual foi o caminho que você tá percorrendo? O que você tá fazendo pra você também ser grato? Exatamente, é isso, Bia. A pessoa não para e fala assim, vou entrar ali. Eu falo assim, é óbvio que tem que ter aparência, achar bonito, sentir a química, né, que a gente fala, o tchan e tal, beleza. Mas, cara, para aí, olha a família. Como ele trata a mãe, né? Como Como trata- ela trata. Como trata os pais? Como ele trata? Cara, se você não saber, que eu falo que Deus, ele mostra as placas, né? Deus, ele mostra as placas, né? É óbvio que quando é jovem, você não vai ver a árvore toda, você vai ver a raiz, mas você vai saber a raiz que aquela pessoa carrega. Quais são os nutrientes que ela está carregando? Ela respeita o pai, respeita a mãe. Ele é uma família e tal. Se ele respeita a mãe, respeita o pai, vai me respeitar. Né? Se ela não honra a mãe, se ela não honra o pai dela, tu acha que ela vai me honrar? O pai dela fala com ela, ela manda o cara calar a boca. Quando eu casar com ela, ela vai querer me mandar calar a boca. Eu vou vir no inferno. Tu é doido? Vou embora. Né? Então, as pessoas hoje, elas sofrem muito na vida porque elas querem tomar as decisões precipitadas, movem por necessidade. Tô ficando velho, eu tenho que casar. É melhor esperar e ficar velho do que tu arrastar a corrente o resto da vida. Pô. A gente que é casado tem o privilégio de saber que faz parte do nosso ministério, né, pastor? O casamento. É. Tudo, né? Não, e
E quando você casa bem, que nem eu falei, cara, é uma benção. Sim. Se alguém fala que quer casar, você casa. É uma delícia, porque o casamento é uma benção. Mas quem casa errado, filho, tu é doido. Jesus da causa. Esse é papo pra muita conversa aí. É isso aí. Quero que o pastor volte pra te comentar aí, porque ele volta para um novo assunto, Deixa eu ver se né? tem. Podemos entrar nesse, né? relacionamento, Nesse assunto de né? relacionamento. Sim. Aí a gente traz a esposa do pastor junto. Ela gosta, isso aí ela gosta. A gente pode falar sobre relacionamento. Coloquem aí nos comentários se vocês querem falar sobre esse assunto. Já tem um tema pra ela. Mulher virtuosa. Ó, gosto. Então é isso, gente. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Que Deus abençoe a todos. Que 2026 seja repleto de bênçãos para todos. E Foi um prazer imenso ter a sua família aqui, pastor. Muito Amém, obrigada, viu? Deus abençoe, meninas. tchau, tchau. Tchau.